O que aconteceria se eu te dissesse que existe um livro mais antigo que Hipócrates, mais antigo que qualquer faculdade de medicina, mais antigo que qualquer farmácia, e que dentro desse livro existem prescrições médicas específicas, com o nome do alimento, modo de uso e resultado documentado, que a ciência do século XXI está confirmando uma por uma em laboratório? A maioria das pessoas lê a Bíblia procurando milagres, mas o verdadeiro milagre é que profetas e sacerdotes, 2.000, 3.000 anos atrás, sabiam exatamente quais alimentos curavam o corpo humano sem microscópio, sem cromatografia, sem ensaio clínico, e a indústria farmacêutica esqueceu tudo isso. Por isso você nunca ouviu falar disso no consultório. Hoje eu vou te mostrar 10 superalimentos bíblicos, todos com versículo, todos com mecanismo bioquímico comprovado, todos disponíveis para você comer ainda essa semana. Fica até o fim porque o número 3 é uma semente mencionada no livro de Isaías que acumulou mais de 600 estudos científicos modernos, confirmando o que uma tradição antiga chamava de cura para tudo menos a morte. E o número 1 é o alimento mais presente em toda a Bíblia, mais de 200 menções, e a ciência descobriu que seu composto ativo age pelo mesmo mecanismo de um anti-inflamatório que você tem no armário agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. A gente está construindo aqui na Sacred Soil uma comunidade que está redescobrindo o que nossos antepassados sabiam por padrão e que foi tirado de nós em 1 ou 2 gerações. Bora trazer de volta. Aqui estão 10 superalimentos bíblicos que vão curar seu corpo, ranqueados do notável ao absolutamente extraordinário. Número 10. Figo. A fruta que ressuscitou um rei moribundo. O rei Ezequias estava à beira da morte com uma chaga grave. O profeta Isaías entrou no quarto e não orou primeiro, não impôs as mãos primeiro. Ele deu uma prescrição médica direta. Em 2 Reis 20:7, a ordem é precisa. Tomai uma pasta de figos. Aplicaram sobre a ferida. O rei viveu mais 15 anos. Isso não foi milagre no sentido que a maioria imagina. Foi medicina. O figo contém ficina, uma enzima proteolítica com capacidade documentada de quebrar tecido necrosado e acelerar cicatrização. Pesquisas modernas confirmam a atividade antibacteriana e anti-inflamatória do látex do figo, exatamente no mecanismo que Isaías prescreveu. O figo também é rico em polifenóis, pectina e cálcio biodisponível, com estudos clínicos mostrando redução de marcadores de inflamação sistêmica e melhora do trânsito intestinal. 2 a 3 figos por dia, frescos na estação ou secos sem açúcar adicionado. Para pequenas feridas, o látex fresco do figo verde ainda é usado em medicina popular do Mediterrâneo. O figo desapareceu da medicina ocidental porque a indústria farmacêutica não consegue patentear uma fruta. Ficina não rende royalty. Mas Isaías sabia. Número 9. Mel, a única substância que não apodrece. Provérbios 24:13. Come mel, meu filho, porque é bom. A terra que mana leite e mel é a promessa central do Êxodo, repetida mais de 20 vezes. Em 1 Samuel 14:27, Jonatas come mel selvagem e seus olhos se iluminam, descrição perfeita do efeito de glicose pura no sistema nervoso central. Isso não era poesia, era observação clínica. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos, ainda comestíveis. A bioquímica explica: alta concentração de açúcar, baixa umidade, pH ácido e a presença de glicose oxidase, uma enzima que produz peróxido de hidrogênio lentamente, criando um ambiente antimicrobiano contínuo. Mel manuka medicinal é aprovado em hospitais de vários países para queimaduras e feridas resistentes a antibióticos. Estudos clínicos confirmam atividade contra MRSA, a superbactéria que aterroriza unidades de terapia intensiva. Uma colher de mel cru, não pasteurizado, em jejum. A pasteurização mata as enzimas. Mel de supermercado adulterado com xarope de glicose não tem nenhum dos efeitos descritos. O mel não foi esquecido, foi adulterado. O mel cru, vivo, com pólen e enzimas intactas, sumiu das prateleiras. O que sobrou é xarope industrial pintado de dourado. Número 8. Romã, a fruta bordada nas vestes do sumo sacerdote. Em Êxodo 28:33 até 34, Deus ordena que a túnica do sumo sacerdote tenha romãs bordadas em ouro, azul, púrpura e escarlate. Em Deuteronômio 8:8, ela é listada entre os 7 frutos da terra prometida. Nenhuma outra fruta tem essa densidade simbólica no Antigo Testamento.
E havia uma razão para isso que ia muito além do símbolo. A romã contém punicalagina, um polifenol tão potente que pesquisadores modernos já o chamaram de estatina natural. Estudos clínicos mostram que o suco de romã reduz placa arterial, melhora a pressão arterial e diminui colesterol oxidado, o tipo realmente perigoso. A romã também contém ácido elágico, que o corpo converte em urolitinas, compostos que pesquisas recentes ligam diretamente à renovação mitocondrial e longevidade celular. Um copo de suco de romã puro tem mais antioxidantes do que vinho tinto, chá verde ou mirtilo. Romã fresca quando disponível. Suco puro, sem açúcar adicionado, 100 ml por dia. Cuidado com sucos de supermercado que misturam outras frutas baratas e diluem o composto ativo. A romã sumiu da dieta ocidental porque é trabalhosa de descascar, dura pouco fora da estação e a indústria não conseguiu transformá-la em produto de massa. Os sacerdotes do templo a usavam todos os dias. Número 7. Cebola, a lágrima do deserto. Números 11:5 é um versículo estranhamente específico. Os israelitas no deserto choram lembrando do que tinham no Egito. Lembramo-nos dos peixes que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos porros, das cebolas e dos alhos. Eles não estavam com saudade de sabor, o corpo deles sabia o que estava perdendo. No Egito Antigo, trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam cebola como parte do salário diário porque os egípcios sabiam que ela dava resistência e protegia contra a infecção. Médicos egípcios a prescreviam para mais de 80 condições diferentes. A cebola é uma das fontes mais densas de quercetina do mundo vegetal, um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias, antialérgicas e cardioprotetoras documentadas em centenas de estudos clínicos. A quercetina inibe a liberação de histamina, reduz pressão arterial e protege o endotélio vascular. A cebola também contém compostos sulfurados, os mesmos que fazem você chorar quando corta, que pesquisas modernas associam a propriedades antimicrobianas e antitumorais. Meia cebola crua por dia, fatiada em saladas, cozida, perde grande parte da quercetina. Cebola roxa tem ainda mais antioxidantes que a branca. Antes de continuar, deixa eu pausar aqui um segundo. Se você está chegando nesse ponto do vídeo, você é o tipo de pessoa que leva esse conhecimento a sério, e é exatamente para essas pessoas que a Sacred Soil existe. Se ainda não se inscreveu, inscreve agora, aperta o like e ativa o sininho. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais gente que precisa redescobrir essas coisas. Agora bora continuar. Número 6. Alho. O remédio que os faraós davam aos seus operários. Números 11:5 junto com a cebola, o alho aparece na lista do que os israelitas lamentavam no deserto. Não era saudade gastronômica, era saudade fisiológica. O corpo deles sabia exatamente o que havia perdido. Tabuletas sumérias de mais de 5.000 anos já prescreviam alho. O papiro Ebers, texto médico egípcio de aproximadamente 1500 a.C., lista o alho em mais de 22 fórmulas medicinais. Hipócrates prescrevia para infecções pulmonares, parasitas e doenças cardíacas. Durante a peste negra, médicos que mascavam alho cru tinham taxas de sobrevivência muito maiores. Quando você esmaga um dente de alho, uma reação enzimática produz alicina, um composto sulfurado com atividade antibiótica, antiviral, antifúngica e antiparasitária comprovada em laboratório. Estudos clínicos mostram que o consumo regular reduz pressão arterial, colesterol LDL e risco cardiovascular. O alho também aumenta a produção de sulfeto de hidrogênio no corpo, um vasodilatador endógeno crucial para a saúde do coração. 1 a 2 dentes de alho cru por dia, esmagados e deixados em repouso por 10 minutos antes de consumir. Esse intervalo é essencial para que a alicina se forme. Cozinhar destrói o composto. Use cru, com azeite e limão. O alho cru saiu da dieta ocidental porque a indústria não consegue transformá-lo em comprimido sem destruir a alicina. O dente cru, esmagado, é insubstituível. Compre o real. Número 5. Linhaça. A semente dos sábios, o tecido dos sacerdotes. Em Êxodo 28:42 e Levítico 16:4, as vestes dos sacerdotes deveriam ser feitas de linho, não de lã, não de algodão, linho. A planta do linho dava duas coisas ao povo de Israel: o tecido sagrado e a semente medicinal. Carlos Magno, no século IX, entendia isso tão bem que decretou por lei que seus súditos comessem linhaça regularmente.
A linhaça é a fonte vegetal mais densa de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 essencial, mas o que a torna única são os lignanos fitoestrógenos que estudos clínicos associam à redução do risco de câncer de mama hormônio dependente, melhora do perfil lipídico e regulação hormonal. A linhaça também é uma das fontes mais ricas de fibra solúvel do reino vegetal, alimentando a microbiota intestinal e regulando glicemia. 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída na hora, por dia. Inteira passa pelo intestino sem ser digerida. Moída no momento, não comprada já moída, que oxida em poucos dias. Adicione em iogurte, vitaminas ou sobre saladas. A linhaça foi substituída pelo óleo de canola e pelo óleo de soja industrial, óleos refinados, oxidados, baratos de produzir. A semente inteira, viva, com seus lignanos intactos, sumiu da dieta moderna. Os sacerdotes vestiam linho. Eles também comiam a semente. Antes de ir para o top 4, preciso pausar aqui porque muita gente me faz a mesma pergunta. Onde é que eu compro essas coisas de verdade? Onde eu encontro mel cru de verdade, romã que não foi diluída, alho que ainda tem alicina, linhaça que não está rançosa? Essa é a pergunta mais importante de toda essa lista, porque você pode saber tudo o que a Bíblia ensinou, tudo o que a ciência confirma, e na hora de aplicar, comprar uma versão industrial adulterada que não tem nenhum dos compostos que a gente acabou de discutir. Mel virou xarope, romã virou suco de uva com corante, linhaça virou farelo oxidado. Você paga pelo nome e leva para casa um placebo. Por isso eu deixei na descrição deste vídeo as fontes que eu pessoalmente pesquisei e recomendo produtores artesanais, sementes crioulas, alimentos minimamente processados. Se você quer realmente fazer essa lista funcionar no seu corpo, começa por ali. Os links estão fixados no topo da descrição. Agora bora para o top 4. Número 4, uva e vinho. De Noé às bodas de Caná. Gênesis 9:20. Noé é o primeiro a plantar uma vinha após o dilúvio. João 2, o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. E em 1 Timóteo 5:23, Paulo é explícito com Timóteo. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso é uma prescrição médica no Novo Testamento. Paulo foi específico quanto à quantidade. Faz diferença. Hipócrates prescrevia vinho para mais de 60 condições. As populações mediterrâneas mais longevas do mundo consumiram vinho diariamente por milênios, sem saber o nome do composto que as protegia. A casca da uva tinta concentra resveratrol, um polifenol que ativa as sirtuínas, enzimas ligadas à longevidade celular e à saúde mitocondrial. Estudos clínicos associam o consumo moderado de vinho tinto à redução de doença cardiovascular, melhor sensibilidade à insulina e proteção neurológica. A uva também contém proantocianidinas e quercetina, ambos com mecanismos cardioprotetores comprovados. Uvas tintas com casca, frescas, frequentemente. Uma taça pequena de vinho tinto seco de qualidade com a refeição. Para quem não consome álcool, suco de uva integral sem açúcar preserva boa parte dos polifenóis. Atenção, vinho em excesso é tóxico para o fígado. A prescrição bíblica é um pouco. Paulo foi preciso nesse ponto. O vinho como medicina foi destruído pelo extremo oposto, abstinência total de um lado, consumo abusivo do outro. A categoria de uma taça por dia, com a refeição, por décadas, que é como as populações mais longevas do mundo bebem, foi completamente perdida. Número 3. Cominho negro, a semente que cura tudo menos a morte. Isaías 28:25 até 27 descreve em detalhe técnico o cultivo e a colheita do quetzá, identificado por estudiosos hebraicos como nigella sativa, o cominho negro. Isaías não menciona essa semente por acaso. Ele a usa como exemplo de sabedoria divina transmitida ao agricultor, e um hadith, atribuído a Maomé, afirma que o cominho negro é cura para tudo exceto a morte. Por mais de 1000 anos essa frase pareceu exagero poético. Hoje parece descrição clínica. O cominho negro foi encontrado na tumba de Tutancâmon, sinal claro de que era considerado essencial para a vida após a morte. Dioscórides o descreveu em De Matéria Médica no século I. O composto ativo é a timoquinona. Mais de 600 estudos científicos modernos investigam suas propriedades, atividade anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena e imunomoduladora documentadas em pesquisas laboratoriais e clínicas.
Estudos mostram efeito significativo em diabetes tipo 2, hipertensão, asma e função hepática. Nenhuma outra semente tem esse volume de pesquisa positiva acumulada nas últimas 2 décadas. Meia colher de chá de sementes inteiras por dia, ou uma colher de chá do óleo prensado a frio, misturado em mel ou iogurte. O óleo precisa de refrigeração depois de aberto. O cominho negro nunca foi esquecido no mundo árabe e no Oriente Médio. No Ocidente, sumiu completamente. Isaías o mencionou. A medicina ocidental o ignorou por 2 milênios. Agora está descobrindo que a tradição estava certa o tempo todo. Número 2. Leite e mel. A combinação mais citada da Bíblia. A frase terra que mana leite e mel aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento, Êxodo 3:8, Levítico 20:24, Deuteronômio 6:3, Josué 5:6. Não é metáfora poética. É descrição nutricional. Deus prometeu ao seu povo a terra dos 2 alimentos mais nutricionalmente densos disponíveis no mundo antigo. Pastores hebreus, gregos e romanos sobreviviam por meses com praticamente só esses 2. O leite de animais a pasto contém P2-caseína, mais digestível que a forma dominante nos laticínios industriais. Contém lactoferrina, proteína com atividade antimicrobiana documentada. Contém CLA, vitaminas Q2 e A na forma biodisponível e bactérias probióticas naturais. Estudos modernos sobre populações que ainda consomem leite cru mostram menor incidência de alergia, asma e doença autoimune em crianças. Junto com o mel cru, com sua glicose oxidase e seus mais de 200 compostos bioativos, essa combinação forma uma matriz nutricional que nenhum produto industrial consegue replicar. Um copo pequeno de leite cru de fonte certificada com uma colher de mel cru antes de dormir. Leite cru exige procedência confiável e refrigeração imediata, não consuma de origem duvidosa e pessoas imunocomprometidas devem evitar. Iogurte natural artesanal é uma alternativa segura. A combinação mais citada da Bíblia foi destruída pela industrialização do leite e pela adulteração do mel. A terra que mana leite e mel virou prateleira de UHT e xarope de glicose. Número 1. Azeite de oliva. O óleo que ungiu reis, profetas e o próprio Cristo. O azeite é o alimento mais presente em toda a Bíblia, mais de 200 menções diretas. Êxodo 30 detalha a fórmula do óleo sagrado de unção. Em 1 Samuel 16:13, Samuel unge Davi, rei com azeite. Em Lucas 10:34, o bom samaritano trata as feridas do viajante com azeite e vinho. Em Tiago 5:14, está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O próprio nome Cristo significa o ungido com azeite. Não há outro alimento na Bíblia com esse peso. Hipócrates prescrevia azeite para mais de 60 condições. As populações de Creta, Sardenha e do sul da Itália, as mais longevas do mundo, consomem azeite extra virgem em quase toda refeição há milênios. O azeite extra virgem de qualidade contém óleo cantal, um polifenol que age pelo mesmo mecanismo do ibuprofeno, inibindo as enzimas COX-1 e COX-2 responsáveis pela inflamação. 2 colheres de sopa de azeite extra virgem de alta qualidade equivalem, em ação anti-inflamatória, a uma dose baixa de ibuprofeno sem efeitos colaterais. O azeite também contém hidroxitirosol e oleuropeína, antioxidantes com ação cardioprotetora e neuroprotetora documentada. A FDA reconheceu oficialmente que o consumo de azeite reduz risco de doença coronariana. Estudos sobre a dieta mediterrânea mostram redução de 30% em eventos cardiovasculares maiores. 2 a 3 colheres de sopa por dia, cru, sobre saladas, em sopas ou puro. A maior parte do azeite vendido em supermercados é adulterado misturado com óleos refinados de baixa qualidade. Procure azeite com data de safra recente, garrafa escura, acidez inferior a 0, 5% e origem rastreável. Compre o real. O azeite ungiu Davi, ungiu Cristo, curou as feridas do bom samaritano, e hoje a maior parte do que se vende com esse nome é óleo refinado disfarçado. O livro descreve ouro líquido. As prateleiras vendem imitação. O livro estava certo. 10 alimentos, 10 versículos, 10 mecanismos que a bioquímica moderna está confirmando, um por um, em laboratório. Ficina no figo, timoquinona no cominho negro, oleocantal no azeite, alicina no alho, punicalagina na romã,
Os compostos estavam sempre lá, a prescrição estava sempre escrita. A Bíblia não é um livro de medicina, mas ela registra, em meio à sua mensagem espiritual, séculos de observação acumulada de povos que precisavam saber o que curava e o que matava, sem hospital, sem farmácia. Eles tinham gerações, tinham texto sagrado para que ninguém esquecesse. A indústria moderna esqueceu. Você acabou de relembrar. Agora me conta nos comentários, qual desses 10 mais te surpreendeu? Foi o figo que ressuscitou Ezequias, o cominho negro com 600 estudos, o óleo cantal do azeite agindo como ibuprofeno? Qual você vai começar essa semana? Eu leio todos os comentários. Se você quer as versões reais desses alimentos, o azeite extra virgem sem adulteração, o mel cru com enzimas intactas, as sementes crioulas de cominho negro e linhaça ainda viva. Os links estão na descrição abaixo. Eu listei as fontes que eu mesmo pesquisei e uso. Se esse vídeo te acendeu alguma coisa e você quer cultivar alguns desses alimentos em casa, eu linkei também as empresas de sementes crioulas que eu recomendo. Se você ainda não se inscreveu na Sacred Soil, faz isso agora e ativa o sininho. Estamos construindo aqui uma comunidade de pessoas que recusam aceitar que sabedoria antiga é coisa ultrapassada e processamento industrial é progresso. O livro estava certo. Vai viver como se acreditasse nisso. Até o próximo.